Então, mas estamos aqui. Queria que me informassem quanto ao som, por favor. Se está audível. Pessoal do Instagram, também pergunto se está tudo ok. Vamos dar início. Me perdoem pelo atraso. Em nome de Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Um pouco de renite, irmãos. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o que tem acontecido no país vizinho, Venezuela, e mesmo porque isso é algo bem familiar para nós, mesmo que haja ainda aspectos diferentes, né, mas bem familiar. E antes que alguém pergunte por que nós estamos tratando desse tema, né, que é um tema, parece, à primeira vista, assim, que não tem tanto a ver com a catequese ou com a religião, eu digo que sim. Né? E é importante que entendam por que tem. Né? E compreendam a Gênesis, como surgiu tudo isso, as semelhanças que isso tem com a nossa, vamos dizer assim, a nossa situação no Brasil, e com vários outros países na América Latina e em outros lugares do mundo, mas especialmente na América Latina. Tá? Eu não estou vendo aqui os comentários, não sei se estão trancados ou não, do pessoal do YouTube, tá bom? Não sei se está tendo algum defeito. E por isso eu não estou, está aqui 0, parece que não tem ninguém aqui. Se tiver alguém, me fale aí, por favor. E o pessoal do Instagram, né, está aqui. Vou pedir ao Adriano que veja o que aconteceu aí no YouTube. Tá? Bom, falando aqui com a turma que está no Instagram, não está no YouTube, a Luciana está falando, né, Pádua? Deve ter algum problema então. Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui e para ver o que aconteceu. Deixe-me ver. Deixa eu avisar aqui o Adriano. Vamos lá. Ok. Deixa eu avisar aqui o Adriano, porque não estamos ao vivo no YouTube. Eu não consegui entrar no YouTube, Adriano. Veja o que aconteceu. Eu estou aqui. O pessoal do Instagram já está aqui ao vivo, tá bom? Mas eu vou falando aqui com eles enquanto você resolve. Obrigado. Então, pessoal, vamos falando. E essa crise toda que está acontecendo na Venezuela, né, todo esse problema gravíssimo, que vem de já há longos anos, há mais de 25 anos, desde o tempo do Chávez, enquanto presidente, depois ditador e depois passando o bastão para o Nicolás Maduro, isto não foi algo que surgiu do acaso. Né? Tudo isto, esse socialismo, este comunismo, que tem se aplicado nos países, mundo afora, é algo que vem desde do século XIX. A sua inspiração, a forma como nós o conhecemos, mais comum, é o marxismo. O marxismo e depois, em suas várias facetas, como foi experimentado como forma de governo pela primeira vez na União Soviética, então Rússia, né? Depois passou a chamar-se União Soviética e depois voltou a ser Rússia novamente.
Revolução Bolchevique, 1917. E a coisa é tão séria em relação a isto, que foi justamente no ano que Nossa Senhora apareceu, né, para advertir a humanidade sobre os males da Rússia. Ela apareceu, a mais importante aparição da história, Nossa Senhora de Fátima, quando a Nossa Senhora aparece, chamando as pessoas à conversão e dizendo sobre o que se abateria sobre o mundo caso não atendessem ao seu apelo, né? Primeiro ela nos fala, né, na revelação dos segredos, que a guerra que estava em curso, era tempo da Primeira Guerra Mundial, iria acabar. Depois ela vai nos dizer que se as pessoas não se emendassem, não se convertessem, viria uma guerra pior. E Nossa Senhora ela pede, então, por ocasião das aparições em Fátima, ela pede a consagração da Rússia. E ela faz uma grave advertência, né? Ela diz o quê? Que diz para o Papa consagrar a Rússia em união com os bispos do mundo inteiro. A Rússia, ao seu Imaculado Coração. Se isto fosse feito, a Rússia se converteria. O mundo teria paz, teria um período de paz, né? Enfim, mas se não consagrassem a Rússia, ela disse que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. Nações inteiras iriam ser aniquiladas. E a Igreja e o Santo Padre seriam muito perseguidos. O Papa não fez, infelizmente. Não se deu a devida atenção ao que Nossa Senhora pediu. E o que aconteceu foi o que ela predisse, né? Esparramou os seus erros pelo mundo, o comunismo. O comunismo ateu e materialista, inspirado em Karl Marx, Friedrich Engels e Karl Marx, aplicado, portanto, como método de governo naquele país, Rússia, 1917, Revolução Bolchevique. E foi se organizando. Veja que apenas 5 anos depois, a Rússia ela vai procurar fundar, 5 anos. No Brasil é fundada em 1922, 5 anos depois. Ida Morim, obrigada, Ida, que Deus abençoe. Hoje é dia do padre, né? Embora eu tenha pedido dispensa do exercício do ministério, a gente segue sendo padre e tentando, ao menos minimamente, ajudar o nosso povo a conhecer a fé. Bom, mas retomando aqui, a Revolução Bolchevique é em 1917. Veja que apenas 5 anos depois já é fundado no Brasil, né, o Partido Comunista do Brasil, o PCB. E não apenas no Brasil, vários países do mundo são fundados os partidos comunistas e eles vão se organizando para a tomada do poder de maneira violenta, através da força, organizando grupos armados. Aqui no Brasil é conhecida a história do Partido Comunista. Então, quando fundado, justamente organizaram um levante armado, né? Então, em vários lugares do Brasil eles saíram andando, imitando mais ou menos aquilo que foi depois a marcha dos chineses, né? Onde o Mao Tse Tung fez a grande marcha, andando pela China e guerreando contra aqueles que eram então os detentores do poder, para depois estabelecer a revolução. E depois também em Cuba, né? Então, ali a guerrilha da Serra Maestra, onde Fidel Castro, Che Guevara e aquela turma toda foi pouco a pouco conquistando terreno até desembocar ali na revolução. E o povo, iludido e enganado por aqueles que estavam no poder, acabaram se deixando subjugar. Esse tipo de comunismo, né, foi financiado pelo regime socialista durante muito tempo. Por isso que chamava-se Internacional Socialista. Internacional Socialista. No Brasil, ele foi fundado e a fidelidade daqueles que estavam promovendo as revoluções no Brasil e também em outros países era a Moscou. Eles respondiam diretamente a Moscou. E, portanto, para implantar a Revolução Comunista no Brasil e nos diversos países. Havia, então, chamado esses encontros internacionais, né? Então, os encontros internacionais do Partido Comunista, onde justamente eles iam prestar contas de como andavam a revolução nos diversos países. Prestar conta a quem?
a mãe Rússia, né? A mãe do comunismo, aquilo contra o que Nossa Senhora nos advertiu. Ela espalhará os seus erros pelo mundo. E, infelizmente, a consagração não foi feita no tempo em que Nossa Senhora pediu. E, embora alguns papas fizeram assim, de maneira, mas não como Nossa Senhora havia pedido, o próprio Pio XII fez a consagração, mas apenas ele, mais alguns bispos, né? Depois, João Paulo II fez 3 vezes, mas nenhuma das vezes da maneira como Nossa Senhora pediu. Por fim, o Papa Francisco fez, né, o mais improvável de todos. Só que era tarde demais, né? Tarde demais porque a Nossa Senhora, ela disse que deveria ter sido feito muito tempo antes dela esparramar. O meio pelo qual a Rússia esparramou o seu erro pelo mundo, sobretudo, foi através da Segunda Guerra Mundial, quando ganha, junto com as nações dos aliados, a Inglaterra, a França, Estados Unidos, o Brasil foi também para ajudar nas campanhas na Itália, enfim, quando eles ganharam, a Rússia era aliada também para vencer os nazistas, Hitler, e, portanto, eles foram beneficiados, por assim dizer, porque eles estavam do lado vencedor, embora muitas pessoas talvez não saibam, mas a Rússia só voltou-se contra Hitler e contra o nazismo porque Hitler invadiu a Rússia, porque havia um trato entre eles, um pacto entre o governo nazista e o governo comunista, de não agressão. E foi quando esse pacto foi assinado, em 1938, é que eles se sentiram à vontade para poder invadir a Polônia, em 1939, de 1º de setembro, que foi quando efetivamente foi declarado guerra contra Hitler. A França e a Inglaterra declararam guerra. Mas Hitler só invadiu a Polônia depois de ter feito um pacto. Os nazistas foram até a Rússia para poder aprender os métodos, vamos dizer assim, de extermínio em massa, campos de concentração. É isto que o comunismo produz, né? Então, eles tinham se especializado no assassinato em massa, tinham se especializado na eliminação de todos aqueles que se lhes opunham. Houve grandes expurgos, grandes extermínios na Rússia. Não se admitia ninguém falar nada contra o governo. Não se admitia ninguém falar nada contra a revolução. E a simples desconfiança, ou a denúncia de alguém que achasse que já era motivo para poder ser eliminado. E aquilo, a revelia, sem nenhum tipo de julgamento, bastava que houvesse uma mínima desconfiança para que a pessoa fosse fuzilada. Isso aconteceu na Rússia. E ali os comunistas ensinaram aos nazistas métodos de eliminação em massa. Isto antes do início da guerra, em 1939. Depois, o que aconteceu foi justamente, fizeram o pacto. Estes 2 ministros, né, representando como se fossem os chanceleres, os ministros das relações exteriores. Então, Ribbentrop-Molotov, o pacto, assim conhecido. Molotov pelo lado da Rússia, Ribbentrop pelo lado dos nazistas, representando Hitler. E ali fizeram esse pacto de não agressão, e só depois é que eles foram invadir a Polônia. Então, mas quando Hitler, enlouquecido pela sede de poder, enfim, quis invadir a Rússia, ele traiu o pacto, evidentemente, aí é que Stalin voltou-se contra Hitler. Mas isso eu estou explicando para que se entenda que a Rússia, a princípio, não estava contra o nazismo. As ideologias são muito parecidas, né? São socialistas, né? Não estava contra o nazismo. Estavam ali numa cumplicidade, num pacto de não agressão. Depois é que eles se voltaram contra o nazismo porque Hitler invadiu a Rússia, traindo justamente o pacto que haviam feito. Bom, era só um parênteses, me perdoem a longa digressão. Mas o que acontecerá? O que acontecerá é que os países aliados, no caso inclusive com a Rússia, se tornaram vitoriosos, venceram Hitler, em 1945 terminou a guerra, e ao invés de
os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e os demais países, realmente conterem a Rússia, eles estavam cansados da guerra e acabaram deixando que a Rússia fosse anexando territórios. Foi nessa época, aí se vê a palavra de Nossa Senhora cumprindo. Várias nações serão aniquiladas porque elas perderão a sua independência, né? Então, aí a Rússia deixou de ser Rússia e passou a se chamar União Soviética. Eles anexaram a Letônia, a Estônia, a Lituânia, o Uzbequistão, o Azerbaijão, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Hungria. Todos esses países foram, a Ucrânia, todos esses países foram anexados nessa época. Esses países recobraram a sua independência depois vamos dizer assim, da reforma feita por Mikhail Gorbachev no ano de 1991, foi quando derrubou-se o muro de Berlim, etc. E aí desfez-se a União Soviética e a Rússia voltou a ser Rússia. Eu me lembro quando a gente estudava geografia na escola, naquela altura ainda era Rússia, né? Então, década de 80, naquela altura ainda era União Soviética, a gente estudava os 5 maiores países do mundo, extensão territorial. Eu me lembro que a área da Rússia, da União Soviética, perdão, mais uma vez, eram mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. 22 milhões é muita terra. Veja que o Brasil tem 8 milhões e meio, 8 milhões 511, 965 quilômetros quadrados, é a área do Brasil. A Rússia tinha quase 3 vezes a área do Brasil, a União Soviética, de novo, né? Depois que separou-se os países, né, voltaram a ter a sua independência, a Polônia recuperou a sua independência, a Hungria, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Ucrânia, a Lituânia, a Estônia, a Azerbaijão, o Uzbequistão, enfim. Então, Cazaquistão, todos esses países que recuperaram, que se separaram novamente da Rússia, que estava vamos dizer assim, se desmantelando internamente, e aí é que ela diminuiu. Hoje ainda continua sendo o maior país em extensão territorial, 17 milhões, quer dizer, perdeu 5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Bom, isso é para poder dizer como a palavra de Nossa Senhora se cumpriu. Enfim, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, muitos acharam que então era o fim do comunismo, né? Inclusive no Brasil muitos partidos mudaram as siglas mudaram de nome, né? Por exemplo, havia o PCB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro, ele passou a se chamar, né, PPS, depois transformou-se, né, em esse Solidariedade, também é ramificação disso, né? E outros partidos que haviam, que tinham uma nomenclatura assim, explicitamente comunista, mudaram como que para dizer que aquilo acabou. Mas na verdade não havia acabado. Não havia acabado. A revolução, veja, a revolução que foi feita na América Latina, que foi ajudada pela Rússia, né, na altura, a União Soviética, e ela criou raízes, e havia sempre alimentou-se, tanto no Brasil como nos países latino-americanos, tá, este ideal revolucionário. E isto, infelizmente, aconteceu, e aqui que está o ponto em que se deve ter atenção, e aí vão entender o que tem a ver com a religião. Isso só teve, vamos dizer assim, um impulso na América Latina por conta da apostasia do clero, via uma doutrina corrompida chamada teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É o marxismo aplicado ao evangelho. É a instrumentalização da igreja, né, e do evangelho para a implantação do socialismo. É justamente a técnica preconizada por Antônio Gramsci. Ou seja, quando ele dizia, diferente do que fizeram na União Soviética, né, diferente daquilo que fizeram em vários países, por exemplo, na China, no Camboja, no Vietnã, que foram exterminando os católicos, os cristãos, o Gramsci disse, vocês não devem lutar contra as instituições, vocês devem infiltrar-se nas instituições, devem cooptar as instituições, incluindo a igreja, e instrumentalizá-las para o fim da revolução. E foi exatamente isto, através de doutrinas perversas, por falta de vigilância dos bispos, né? Então foi se introduzindo
após o Concílio Vaticano II, que foi como que uma preparação para o acolhimento de toda essa doutrina revolucionária, porque ele em si mesmo é cheio de elementos revolucionários, né, de mudanças, assim, de um rompimento com a tradição da Igreja, e acabou que, evidentemente, na década de 60, o Concílio Vaticano foi feito de 62 a 65. O que aconteceu? Aconteceu que aquelas doutrinas começaram a entrar dentro dos seminários. A verdadeira teologia católica, dos bons manuais, das encíclicas, dos documentos, dos concílios, né, e dos grandes teólogos, como Santo Tomás de Aquino, foram sendo deixados de lado. Então, foram gradualmente sendo deixados de lado. E começou-se a entrar livros de teólogos modernistas, revolucionários, e pouco a pouco tomou-se conta, o clero jovem, com os bispos que haviam também, infelizmente, mudado a cabeça, tomou-se conta ali uma empolgação pela causa social, usada como pretexto para poder, então, mudar o foco da ação dos sacerdotes, da ação missionária da Igreja. Começou-se a fazer-se uma teologia diferente. Começou-se a gastar tempo com questões sociais, ou com envolvimento com causas sociais, muito além daquilo que era o dever dos sacerdotes. Aqui é preciso fazer uma observação. A Igreja sempre cuidou dos pobres. Desde o início da sua história. Basta ler o Evangelho. A Igreja sempre cuidou. A instituição no mundo. A Igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Não existe nenhum governo, nem dos Estados Unidos, nem do Brasil, nem da Europa, nem da França, nenhum governo que faz o que a Igreja Católica faz. Ninguém tem o número de escolas, ninguém tem o número de creches, asilos, hospitais, lugares de acolhimento de pessoas abandonadas. Ninguém tem uma ação de acolhimento, ninguém cuida tanto de pobres e necessitados, doentes, desvalidos e abandonados como a Igreja Católica. Então a Igreja sempre, no decorrer da sua história, teve isso, muito antes do Concílio Vaticano II e muito antes de aparecer essa desgraça chamada Teologia da Libertação. A questão da Teologia da Libertação, quando fala opção preferencial pelos pobres, como se a Igreja não cuidasse dos pobres, não é uma questão prática, não é uma questão de colocar a mão na massa para cuidar dos pobres, isso a Igreja sempre fez. Ali entra uma questão teórica, entra ali uma ideologia que pouco a pouco vai confundindo a cabeça dos fiéis e canalizando as pessoas para abrindo as pessoas para receber uma doutrina mais radicalmente socialista. Foi isso que aconteceu na América Latina, nos países como a Nicarágua, que hoje, aconteceu isso no princípio em Cuba, depois com o passar do tempo, aconteceu isso em todos os países da América Latina. No Brasil o processo foi mais rápido, vamos assim dizer, né? Infelizmente. Países como a Venezuela, depois vieram Bolívia também, né? O Equador, que todos os países em geral, a Argentina, todos os países atravessando isso. Nos países da América Central, El Salvador, Nicarágua, Honduras, todos esses países passaram por isso, alguns mais radicalmente, como foi o caso da Revolução Sandinista na Nicarágua. Eu me recordo, eu era criança ainda, eu me recordo, eu já comentei isso alguma vez, né? Na minha casa, meu pai gostava muito de ler, né? Só que ele não era conhecedor da doutrina católica. E ele tinha uma certa simpatia pela questão revolucionária, pela questão socialista. E, enfim, achava que era uma forma de defender os pobres, né, naquela altura. Ele não tinha conhecimento de teologia da libertação, vamos dizer assim, do fundo maligno que essas coisas tinham. Ele achava, como boa parte das pessoas que votaram em PT, votaram em Lula, embora no caso dele nem chegou a votar no PT, mas tinha uma ideia de que estas coisas poderiam ser boas. Eu me lembro que tinha na minha casa, eu morava lá em Jaraguá, em Goiás, um quadro, sim, grande, devia ter quase 1 metro, assim, um pôster, né? Tipo um quadro, como se fosse um cartaz que ele mandou colocar num vidro, que tinha, falando sobre a Revolução Sandinista. Então, e ali havia um poema
naquele quadro, é uma mulher com uma metralhadora nas costas, com um fuzil nas costas, né, dando mamar para um bebê, né, e sorrindo, e ali um poema feito por quem? O bispo mais comunista que já houve no Brasil, mais revolucionário de todos, que foi Dom Pedro Causa d'Águila. Dom Pedro Causa d'Águila foi bispo de São Félix do Xingu, ali na região de divisa entre Goiás e Mato Grosso. Dom Pedro Causa d'Águila, ele escreveu assim, parafraseando aquilo que está escrito na Sagrada Escritura sobre o menino Jesus, né? Ele dizia assim: e tu, pequena Nica, Nica quer dizer Nicarágua, né? E tu, pequena Nica, de modo algum serás a menor entre as nações da América Latina, porque de ti há de nascer um filho, uma filha chamada Liberdade. Quer dizer, quem fez isso, esse poema estava em espanhol, eu me lembro disso, né? E tu, pequena Nica, de modo algum eres la mais pequena entre las naciones latinoamericanas, porque de ti há de nascer uma hija chamada Libertad. Então, estava lá. Eu me lembro disso quando eu era criança, década de 80, imagine. Já estou velho. E Dom Pedro Casal d'Águila, justamente um bispo, né? Ele representava uma geração de bispos justamente revolucionários, embora ele era mais explicitamente, ele é um espanhol, ele junto com Frei Beto, junto com Leonardo Boff, junto com Dom Paulo Evaristo Ars, junto com Dom Pelé, que é Dom José Maria Pires, um jesuíta, junto com Dom este que era de Aparecida, Dom Ivo Loscheider, Dom Aloysio Loscheider, e Dom Ângelo, um bispo comunista também, que era de Blumenau, se não me engano. Então, estou falando aqui os expoentes. Dom Balduino, lá de Goiás Velho, este era bem próximo da gente lá. Dom Fernando, que era bispo lá de Goiânia, né? Dom Fernando dos Santos, profundamente revolucionário. E aí vai indo, a lista é muito grande, né? Eu estou falando aqui daqueles que eu tive ou contato, ou conheci, ou sobre quem mais li, ou porque a história mesmo nos traz. Esta geração de bispos, né, eles foram quem trabalharam para a implantação da teologia da libertação. E interessante que em uma visita, e aqui vocês vão entender uma coisa muito séria, em uma visita que Frei Beto organizou, que foi junto com Dom Pedro Causa d'Águila, esse que fez o poema para a Revolução Sandinista, que agora, né, o Daniel Ortega, que foi colocado no poder por bispos e padres que fizeram aquela revolução, que ajudaram a fazer aquela revolução, este mesmo está matando bispos, padres, expulsando, colocando na cadeia, sabem que agora foi proibida, o Daniel Ortega proibiu as ordenações sacerdotais na Nicarágua, não se pode, né? Então, é isto, esta é a colheita da revolução, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, este bispo, Dom Pedro Causa d'Águila, né, o sucessor dele ali em São Félix do Xingu foi Dom Leonardo Steiner, que depois foi secretário-geral da CNBB por 2 mandatos. Né? Ele tomou esse nome, Dom Leonardo, né, assim dizem, em homenagem a Leonardo Boff, e hoje ele é cardeal. Hoje ele para a infelicidade do povo de Manaus, ele é no Amazonas, né, que é o estado onde tem propriedade, onde eu planto as minhas, enfim, ali ele é o arcebispo de Manaus, este mesmo que substituiu Dom Pedro Casal d'Águila. Tá? Dom Pedro Casal d'Águila, quando em uma certa visita que fez a Fidel Castro, vejam o que Fidel Castro falou. Eu já falei isso, mas eu preciso retomar a história para vocês entenderem. E tudo isso aqui para vocês entenderem o que está acontecendo na Venezuela agora e também no Brasil. Tá? Vejam bem. Ele, quando conversava com Fidel Castro lá em Cuba, Fidel Castro disse a ele uma coisa muito interessante, quer dizer, muito séria. Muito séria. Ele disse o seguinte, que a teologia da libertação, Fidel Castro disse, a teologia da libertação é mais importante para a causa da revolução do que todos os partidos dos países da América Latina.
Por quê? Porque a Igreja Católica ela tem capilaridade, ela está presente em tudo quanto é biboca, tudo quanto é cidade, tudo quanto, no interior tá, de todos os lugares. Então, se de fato a teologia da libertação ela se desenvolvesse e fortalecesse, cada núcleo, aquilo que eles chamam comunidades eclesiais de base, cada núcleo desse, ou mesmo cada paróquia, né, cada padre que tivesse aderido à causa da teologia da libertação, que fosse formado nesse espírito, seria um agente revolucionário, mesmo que não tivesse a consciência disso. É este que deixaria de falar do Evangelho, esse que deixaria de celebrar com a dignidade que merece o santo sacrifício da missa, esse que deixaria de falar sobre a salvação da alma, sobre a necessidade de se viver na graça, sobre aquilo que é pecado, aquilo que é certo, aquilo que é errado, falar sobre os mandamentos da lei de Deus, sobre os sacramentos. Aqueles que deixariam de falar sobre as coisas que interessam a salvação do rebanho, para falar sobre causas sociais, para falar sobre todo aquilo que são os temas da revolução. É isso que vocês veem em muitas das suas paróquias, entendeu? Em muitas das suas paróquias. Foi justamente por causa disso. Fidel Castro era um homem inteligentíssimo, era um grande estrategista. Sim, acho que o diabo inspirava, né? Como a todos aqueles que lutam contra Deus. Inspirava, mas era muito inteligente e ele fez uma estratégia que realmente funcionou, né? E este Dom Pedro Casadaglia, assim como os bispos da CNBB, a maior parte, não todos, mas a maior parte, ajudou a implantar esta teologia da libertação. E muitos, não é porque eles eram agentes revolucionários com a intenção de destruir a igreja, não era isso não. A boa parte, eu diria até a maioria destes, né, por falta de formação, por falta de coerência, por falta de buscar, falta de fé, fraqueza, falta de atenção, seja o que for, né? Então, achavam que esta opção preferencial pelos pobres, esta guinada, vamos dizer assim, para o socialismo, que isto era algo bom, que a igreja deveria fazer isto, assim por diante, etc. E o resultado nós já sabemos. O que aconteceu com a Igreja Católica no Brasil, na América Latina, no Brasil está à frente desse processo, né? Porque você vai ver países ainda, mesmo a Venezuela, né? Onde a maior parte ainda se diz católico, mas as seitas protestantes invadiram, né? Justamente porque pegou um povo despreparado, que não conhecia mais a sua fé. E esse povo despreparado, que não conhecia mais a sua fé, tornou-se, vamos dizer assim, uma presa fácil para os partidos da esquerda. Eles foram preparados para receber a pregação, a doutrina dos partidos de esquerda, como o PT, né? Como o PCdoB, como o PSOL, como o PDT, como o PSB, como a rede da tartaruga sem casco lá, a Marina, e assim por diante. Então, foram preparados. Então, mais ou menos o discurso era o mesmo. O PT foi fundado dentro da igreja, não pela igreja, evidentemente, mas por padres e bispos rebeldes, por agentes revolucionários, por leigos convencidos do socialismo, leigos revolucionários comunistas, né? E por bispos e padres. Foi fundado, inclusive, na primeira assembleia deles, foi num colégio católico, Colégio de Sião, lá em São Paulo. E a partir dali foi se desenvolvendo. Quem foi o grande padrinho disso? Dom Paulo Evaristo Ars, Dom Cláudio Umes, ambos cardeais, né, da igreja, mas já morreram, né, já prestaram conta para Deus, não sei o que aconteceu. Eu só sei da consequência daquilo que eles fizeram. Está aí a desgraça na igreja no Brasil, né? Eles, junto com Dom Helder Câmara, né, junto com estes outros bispos de grande influência, foram os responsáveis por alavancar figuras como Lula. Figuras como Lula. Quem até hoje assessora o Lula? Frei Beto, Leonardo Boff, são amicíssimos, estão desde o início juntos nesse processo de revolução para destruir a igreja e implantar o comunismo na nação, usando a igreja como fizeram. Se vocês se lembram, vocês podem procurar na internet, tem, né? Um vídeo do Lula, ele falando no avião, falando sobre como ele foi eleito, né? Ele dizia assim, que atrás dele, eles fizeram um trabalho de base, atrás dele havia a juventude estudantil. Sabemos que as nossas universidades tomadas pelo comunismo marxista.
Ele dizia, atrás de mim está a juventude, as universidades, né, os operários, os sindicatos e a base da Igreja Católica. Ele dizia essa frase, e a base da Igreja Católica, está dizendo, o povo. Por quê? A maior parte dos sacerdotes foram, então, agentes que prepararam esse povo para o discurso do infeliz que acabou chegando depois à presidência da República junto com o seu partido, e o resultado está aí, para quem quiser ver, né? Então, corrupção, roubalheira, a implementação de políticas anticristãs, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, o aborto e assim por diante. Tudo aquilo que é contrário, como ele mesmo disse em vários vídeos, que eles sempre lutaram contra essa pauta dos costumes, da família, do patriotismo. Isso ele diz com estas palavras, que isto, historicamente, eles sempre lutaram contra estas coisas. Né? Por quê? Porque justamente é isso que o Marx sempre ensinou, Karl Marx e todos os revolucionários. Porque enquanto uma pessoa se apegar aos valores católicos cristãos, é impossível que ele torne-se um revolucionário. Porque é contraditório. A igreja condena o socialismo. A igreja condena o comunismo. E o fato de os sacerdotes não apenas não abrirem os olhos das pessoas. Quando eu falo os sacerdotes, sempre haverá aqueles que são exceções, né? Aqueles que heroicamente ficaram fiéis e pregaram a doutrina, apesar dos seus bispos, às vezes, apesar de toda a pressão de meios de comunicação, de parte do clero, pregaram aquilo que deviam pregar porque eram homens de fé, eram e são, que ainda há, graças a Deus. Mas, infelizmente, esses não foram a maioria. Então, quando eu falo os padres, quer dizer uma boa parte, a maior parte deles acabaram pregando, e aqueles que não pregaram abertamente essa teologia da libertação, eles acabaram se omitindo, não falando nada, não tiveram a coragem de denunciar estas coisas, de alertar as pessoas contra o mal, a desgraça que é o socialismo, a desgraça que é o comunismo, e como a igreja condena estas coisas. E não fazendo isto, os socialistas, assim como havia planejado Fidel Castro e todos aqueles bispos, padres e agentes revolucionários que junto com ele organizaram esta guinada da América Latina para a esquerda, o caminho ficou aberto para que eles pudessem então ali embebedar as pessoas, né, com as suas falsas doutrinas socialistas. E o resultado está aí. Como muitos padres e bispos estavam apoiando esses agentes revolucionários, veja, vou repetir aqui, Daniel Ortega, que hoje está perseguindo, matando, prendendo padres, bispos, expulsando, né, e proibiu as ordenações sacerdotais na Nicarágua. A revolução que o colocou no poder, ela foi organizada, incentivada por padres e bispos, entende? Então, tá lá, o povo agora no poder, tá aí o povo no poder, o povo não pode mais rezar, o povo não pode mais ter os seus sacerdotes, não pode mais... Veja, o povo vítima dos padres agora acabam se privando, tendo que se privar da assistência religiosa, e esses que ajudaram essa geração de padres comunistas que ajudou a colocar Daniel Ortega no poder, agora está sendo expulsa, morta por ele. E os novos padres, que são menos comunistas um pouco, né, entre esses há essa geração do Papa João Paulo II, especialmente do Papa Ratzinger, Papa Bento XVI, acabam que sofreram, desses que não ajudaram a colocar, mas acabaram pegando, herdaram esta vamos dizer assim, esta maldição de terem tido ali padres predecessores que ajudaram a colocar no poder um comunista, acabaram sofrendo as consequências junto com toda a população. Porque é nisso que dá. O socialismo, o comunismo e a religião são incompatíveis. Eles vão utilizar da religião enquanto ela for útil para estabelecer a causa. Veja, o Lula usou a igreja como papel higiênico. Foi isso que ele fez. Ele foi ali... como ele disse, ele foi eleito graças ao quê? O partido do PT foi fundado dentro da Igreja Católica, né, por padres e bispos que não eram fiéis à Igreja Católica, porque a Igreja Católica condena veementemente o socialismo e o comunismo. Basta ler aquilo que Pio XI fala, aquilo que já Leão XIII, antes dele, Pio IX, Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, como ele condena, né, o socialismo, chama de falsa doutrina, etc. Depois, 40 anos depois, Pio XI, justamente celebrando a encíclica Rerum Novarum, escreve uma chamada 40º anos
magnífica encíclica, onde ele diz que ninguém pode ao mesmo tempo ser católico e socialista, ninguém pode ser católico e comunista ao mesmo tempo, porque as doutrinas elas se opõem diametralmente. E essas coisas, quer dizer, e há vários documentos de vários papas e falando a respeito do tema, a condenação clara, veemente da igreja sobre essas doutrinas socialista e comunista. Mas por que os padres não falaram? Eles perderam a fé católica. E quando eu falo perderam a fé católica, é isso mesmo. Tá? Que não é exagero retórico, não. Quer dizer, se você deixa de ensinar o que a igreja ensina para ensinar ideologias, você não tem mais a fé católica. Você tem fé em outra coisa. Talvez adquiriu a fé em Karl Marx, a fé em Friedrich Engels, a fé em Antônio Gramsci, a fé no socialismo, mas não mais em Jesus Cristo. E para poder ser palatável para os católicos, quantos que começaram a apresentar Jesus como se fosse uma figura revolucionária? Como se fosse socialista? Eu me lembro, o livro do Frei Beto. Frei Beto escreveu um livro de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu estudei nesse livro, né? Este livro do Frei Beto, ele dizia que no começo Jesus ele era um revolucionário e a doutrina dos cristãos era uma doutrina comunista, porque eles tinham tudo em comum. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, absolutamente. Mas era isto que eles ensinavam. E esses livros de OSPB, imagine só, OSPB, né? Aí em nossas escolas, sendo ensinadas em nossas escolas. Me lembro que justamente foi já durante o tempo do Fernando Henrique Cardoso, né, que depois que passou, primeiro foi eleito o Tancredo Neves indiretamente, mas quem governou foi o Sarney, essa criatura, né, medonha, essa maldição, né, da política brasileira, e já começou evidentemente aí a guinada para a esquerda, né? Então, e depois foi indo até chegar na esquerda mais radical, que é o Fernando Henrique, o Lula, Dilma, etc. A única exceção que nós tivemos nesse período todo foi o Bolsonaro. Fora isso, foram todos de uma esquerda revolucionária. O pior de todos nem foi o Lula, foi o Fernando Henrique Cardoso, que alguns acham que foi excelente. Não foi. Foi um grande revolucionário. As bases para que o Lula fizesse o que fez vieram dele. Na verdade, ele também é comunista, é revolucionário e socialista, né? Só que ele é mais sofisticado, mais intelectual. O Lula é um comunista que fala errado e que, vamos dizer assim, foi colocado para comunicar-se com os mais simples, por assim dizer, né? Para que as pessoas pudessem se identificar com ele na sua ignorância e na sua, vamos dizer assim, na sua um pouco conhecimento sobre aquilo que ele deveria ter, que é justamente como governar um país para promover o bem comum. Ele não tinha compromisso com a nação, nunca teve. O compromisso é com a revolução. Daí o que aconteceu, é um povo que tem sofrido, que tem sido escravizado, trabalhando 5 meses por ano para pagar impostos. É isto que os brasileiros fazem, né? E as pessoas pensam que nós ainda somos um país livre e que nós ainda estamos em plena liberdade de mercado. Não estamos. Justamente o Karl Marx, me lembro muito bem, as aulas do professor Olavo de Carvalho, e quando você lê, é isso mesmo, aquilo que Karl Marx falava a respeito, no Manifesto Comunista está isso. O Manifesto Comunista foi escrito em 1848, ele dizia que primeiro vai se taxando, colocando impostos para que as pessoas possam ir repassando, né, ali o fruto do seu suor para o Estado. E desta forma, até que possa o Estado tirar tudo que tem. Entendeu? É isto. É o que está acontecendo. Nós não temos mais uma liberdade plena, né, de expressão. Embora, eu vou colocar aqui uma observação, a igreja não defende uma liberdade absoluta de expressão, que a liberdade é para a gente falar aquilo que crê, mas a liberdade de expressão não deve ser, vamos dizer assim, existem limites morais, né? Quer dizer, a liberdade não é para poder ensinar coisas imundas, coisas imorais, né? Não é para poder ensinar coisas erradas e assim por diante. Mas as pessoas devem ter a liberdade, dentro daquilo, de determinados padrões morais, de expressar as suas ideias e de discordar do governo de turno, por assim dizer, né? Então, e nós já não temos mais isso, né? Não temos mais isso.
porque justamente há um processo de perseguição. Isso aconteceu também na Venezuela. Isso aconteceu na Venezuela. A diferença do Brasil com a Venezuela é que lá eles conseguiram, desde o início, quando o Chávez entrou, o povo já estava preparado, né, via a teologia da libertação. Veja que quem deu assistência para o Chávez quando ele tentou um golpe, né, militar, quem foi até a cadeia, deu assistência para ele, orientando como fazer o caminho para poder chegar ao poder, foi um padre jesuíta, Hugo Chávez. Foi exatamente um padre jesuíta. Veja que os jesuítas tornaram-se a maior... Antes era uma grande força missionária, evangelizadora da igreja, a grande ordem fundada por Santo Inácio de Loyola, orgulho da igreja, intelectuais. Veja, grandes santos como Padre José de Anchieta, São José de Anchieta, né? Jesuíta. Veja, Manuel da Nóbrega. Veja, São Francisco Xavier, enviado para a Índia, enviado para o Japão. Enfim, homens assim, de uma estatura intelectual, de um zelo pela salvação das almas. Mas como o diabo atacou esta ordem religiosa, da ordem mais, vamos dizer assim, fervorosa, intelectual, zelosa pela missão, pelo bem e salvação das almas, tornou-se a mais revolucionária, a mais desgraçadamente revolucionária dentro da igreja, ao ponto de nos dar um papa como Francisco, né, que também é jesuíta. Enfim, veja que quem foi orientar o Chávez lá na cadeia para poder retomar ali o poder de uma maneira diferente, né, foi um padre jesuíta. E, de fato, ele fez isso. Eu me lembro quando, vocês devem se lembrar, o Lula dando conselho para o pessoal das Farc, esse grupo terrorista que matou tanta gente. Eu estive algumas vezes na Colômbia, nós tínhamos casa lá. Então, nossa comunidade. E algumas vezes também recebi aqui, várias vezes, eu trouxe ao Brasil, umas 5 vezes pelo menos, né, em vários lugares do país, a Glória Polo, que é colombiana. E quantas vezes, ou lá ou aqui, falando com as pessoas, como aquele pessoal sofreu, e lendo, e estudando e assistindo também as coisas, como sofreu com as Farc, quanta maldade, quanto terrorismo, quantas bombas, né, quantos massacres, quantos sequestros, estupros, enfim, quantos extorsão, assassinatos, roubos, tudo isso. E o Lula disse para eles, orientando mais ou menos aquilo que o tal sacerdote jesuíta falou para o Hugo Chávez. Vocês não devem... Deixem as armas de lado, fundem um partido político para vocês poderem chegar ao poder. Foi isso. Né? E desta forma, nós estamos indo. E o que aconteceu na Venezuela, diferentemente do Brasil, foi que no Brasil, por causa da birra do PT contra os militares, né, dos comunistas contra os militares, acabou que eles não cooptaram no primeiro momento os militares. Né? Não conseguiram, eles foram para revanche, tanto que fizeram aquela comissão da verdade, etc., quiseram humilhar os militares, então eles não conseguiram, vamos dizer assim, dominar os militares por conta da aversão. Se eles tivessem ido, vamos dizer assim, de uma outra maneira, com mel, né? Infelizmente os nossos militares são muito corruptos, né? Veja o que aconteceu. Eles traíram o povo brasileiro, entregaram os patriotas nas mãos lá do Lex Luthor, o cabeça de ovo, né? Enfim, veja, mais de 1.200 pessoas foram presas no 8 de janeiro e os verdadeiros vândalos que quebraram tudo aquilo lá estão soltos, foram colocados ali pelo PT e companhia. Enfim, vejam, os militares foram quem mandou eles entrar no ônibus para poder ir embora e entregaram para a Polícia Federal e foram presos lá no campo de concentração, mais de 1.200 pessoas, e até hoje várias dessas pessoas presas, condenadas absurdamente, né, por um delírio de um falso golpe de Estado que nunca houve, ninguém estava armado, nem nada. Tinha uma senhora que estava com um batom, escreveu, perdeu uma, né, escreveu ali, e ali foi 15 anos, 17 anos de cadeia. Mas que loucura é essa? Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Então, só para dizer que no Brasil, por causa dessa revanche do PT com as Forças Armadas, então não houve eles não conseguiram permanecer no poder o tempo todo, mas eles pegaram outro caminho, que é justamente a fraude nas eleições. Vocês já sabem do que estou falando, nem posso falar muito a respeito do assunto, mas vocês já sabem, né? As tais caixinhas mágicas, né? As coisinhas eletrônicas, né? Que só usa-se no Brasil, em Bangladesh e no Butão, né? Só esses 3 países. Então, e dizem que é um modelo. Se fosse modelo, os outros países copiavam, né? Enfim. Que loucura.
Que loucura. E aí, essa é a forma, as muriçocas aqui me enchem no saco. Enfim, se fosse desta forma, né, nós teríamos realmente muitos outros, se nós fôssemos modelo disso aí, teríamos muitos outros fazendo igual. E nos países todos você vê o voto físico, né? Então auditável e assim por diante. Bom, e aí na Venezuela é a mesma coisa. Tem um simulacro, eles entraram através do voto popular, mas eles não saem através do voto, porque lá o Chávez, ele desde o início, ele fez a revolução juntamente com os militares. Quem tem o fuzil na mão são os militares. Quem tem as armas na mão foram os militares, porque lá eles fizeram uma coisa para que o povo não reagisse, uma coisa que também o PT, Lula, obcecadamente está tentando fazer de todas as formas, que chama desarmamento. O que é interessante essa fala do Bolsonaro, né? Quando ele diz assim, depender de mim, cada brasileiro terá então a sua arma. Depender de mim. Quem não quer não precisa, não é obrigado, né? Mas para quê? Para que ninguém venha impor a vocês uma ditadura. Se alguém vier impor uma ditadura, não quiser sair do poder pelas vias do voto, a nação tem que se levantar contra a tirania. É isso. E na Venezuela eles desarmaram todo mundo. Quem ficou armado foram apenas os capangas do Maduro. E aí vocês já estão vendo o que está acontecendo. Já houve essas manifestações várias vezes, né? Me lembro, quer dizer, 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, quando na outra eleição, eles passaram um tanque por cima das pessoas, mataram muita gente, as pessoas ficaram dias seguidos nas ruas. Mas, enfim, infelizmente, eles estavam contra o exército, as forças armadas, que estão vendidas, traíram o povo para poder dar guarida ao ditador Maduro. Todos esses grupos revolucionários, né, desde a Nicarágua, Cuba, Venezuela, enfim, todo esse pessoal, Bolívia, etc., esse pessoal todo é sustentado, né, pelo dinheiro do narcotráfico. O Lula, com o Fidel Castro, fundou uma organização justamente para poder ajudar a canalizar as eleições, organizar a tomada do poder através das vias democráticas e permanecer através da fraude no poder, que é o chamado Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo foi isso, justamente. E quem que financiava o Foro de São Paulo? Quem que dava dinheiro para que se fizesse as campanhas para presidente aí nos diversos países? Veio do narcotráfico. As Farc faziam parte do Foro de São Paulo. Sempre fizeram. E ali existem várias reportagens, saíram nas revistas, né, como veio dinheiro do narcotráfico para a eleição do Lula. Né? E depois, quando algum deles chegava no poder, eles também canalizavam dinheiro dos contribuintes daquele país para aqueles outros que estavam ali em campanha. E desta forma, eles se ajudando mutuamente, eles foram tomando poder. Houve uma época em que quase todos os presidentes da América Latina eram da esquerda. Né? Agora, olha, quase todos eram. Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Venezuela, Chile, Equador, Colômbia, tudo. Sobrava aí um ou outro. Me lembro, né? Inclusive o Equador. O Equador tem uma história muito, muito, muito séria, né? Com o Sagrado Coração de Jesus, uma nação assim, muito, onde Nosso Senhor fez grandes promessas. Houve ali um político santo, viu? Enfim, não é o nosso tema hoje, mas no Equador, um povo profundamente religioso, né? Como era o povo da América Latina de maneira geral, mas ali de maneira especial, uma promessa de Nosso Senhor, o Sagrado Coração, àquela nação. Bom, mas voltando aqui, ficaram todos revolucionários, porque justamente muito dinheiro, e depois entrou a forma de permanência no poder através da fraude. E é o que está acontecendo lá, só que lá eles têm as Forças Armadas para garantir. E aqui no Brasil também, infelizmente, né? Porque se no Brasil, se as Forças Armadas cumprissem o seu papel, eles teriam pego aquele bendito código-fonte e dado uma satisfação para o povo brasileiro para dizer se aquilo realmente correspondeu ou não aos fatos. Porque quando a gente olha para a rua, enfim, os nossos olhos mostram algo muito diferente, né? O vencedor não pode sair na rua, é vaiado por todo mundo, não consegue reunir ninguém, enquanto o perdedor, qualquer lugar que vai, arrasta uma grande multidão. Evidente que as coisas não estão corretas, evidentemente que tem algo como diz o ditado, algo de errado não está certo, né? Evidentemente. Só que no caso do Brasil, os militares não quiseram mexer.
Por quê? Aí vem um outro problema, que é mais amplo, porque na altura quem estava no poder é a esquerda norte-americana, lá nos Estados Unidos. Joe Biden, que se diz católico, mas é um abortista fanático. Não é católico, é um desgraçado abortista. Enfim, o João Bidet, como dizia o Olavo de Carvalho, né, ele não pode ser contado como católico, não poderia nem comungar, mas infelizmente já recebeu aí a comunhão, inclusive do Papa Francisco. Muito triste. Então, o indivíduo, ele favoreceu a esquerda revolucionária, ele ajudou o Lula, e os militares, eles têm um vínculo com os Estados Unidos, de forma que eles não reagiram para poder garantir a lisura em nossas eleições. E acabou isso aí que nós estamos vendo, né? Então, um indivíduo que foi colocado no poder e que está radicalizando a revolução no Brasil. As pessoas pensam que demorará muito para que a gente chegue ao patamar da Venezuela. Na verdade, o Nicolás Maduro está copiando aquilo que, em certa forma, está acontecendo no Brasil, né? Por quê? Eles mandaram prender as pessoas sem acusações, igual fez lá o Lex Luthor, né, o careca lá do STF. Estão condenando as pessoas, estão torturando as pessoas, porque o que eles fazem é isso, né? Estão inventando leis dizendo que quem critica a instituição que faz a fraude, não pode, é um crime que vai ficar na cadeia mais de 15 anos, cadeira de segurança máxima e assim por diante. Ele está copiando aquilo que está sendo feito no Brasil e, por sua vez, se nada for feito, aqui também se copiará aquela parte que está sendo feita lá, né, em relação ao uso mais intenso das Forças Armadas para controle da população que não quer mais ficar debaixo do chicote, da botina dos comunistas, tal como está acontecendo na Venezuela. A diferença, que é evidente que a economia do Brasil é mais forte, então nós não sentimos tanto como a Venezuela, mas o processo de empobrecimento está bastante grande. Bom, pessoal, desculpem, mas nós começamos atrasados, eu estou falando aqui já faz 1 hora. De qualquer forma, eu vou responder algumas coisas e vamos encerrar, porque o tema é bastante amplo e eu quis explicar pelo menos aí de onde surgiu isso aí, né? Porque as pessoas pensam que não tem nada a ver com a religião. Não, infelizmente foi justamente por causa da ação dos religiosos, da ação daqueles que eram os promotores da teologia da libertação, e por causa da omissão daqueles que, embora não fossem revolucionários, mas deixaram de alertar o povo sobre a desgraça, a traição que é o comunismo, o socialismo, a teologia da libertação, por não advertir as pessoas. Quem votou nessas pessoas foram católicos, né? Foram pessoas cristãs que votaram em pessoas que são a favor do aborto, que são a favor de ideologia de gênero, que são a favor da liberação das drogas, que são a favor de casamento, entre aspas, né? Promoção da prática homossexual LGBTQIYZ, essas coisas todas aí. Essas pessoas que estão no poder defendem valores contra a nossa fé, defendem ideias que são contrárias à nossa religião, eles não gostam da religião. Vão fazer depois, como fez ali o Daniel Ortega, está fazendo o Daniel Ortega, perseguindo, encarcerando, proibindo, porque evidentemente que quando chegar a hora, e já acontece isso, né? Veja, a minha cabeça foi cortada basicamente por causa disso, porque eu falava sempre a respeito do socialismo, do PT, né? E dentro da CNBB é um grupo de bispos petistas assim, fortes, né? Que pediram a minha cabeça e pronto. Foi basicamente isso, foi por uma questão política, vamos assim dizer, né? Então, denunciava isso. Por quê? Porque é a doutrina da igreja. Eu não tenho partido nenhum, nunca fui filiado a nenhum partido, nunca pertencia a nenhum partido, enfim, jamais. Simplesmente sou católico. E por isto, né, ensinava aquilo que a igreja ensina, porque eu acredito nisso. A igreja nos mostra, de uma maneira racional, profundamente racional, que o socialismo, o comunismo e todas essas doutrinas revolucionárias, elas são contrárias à nossa fé, e que a adesão a isto é justamente a rejeição de Cristo, é a negação de Cristo. Por isso, como dizia o Papa Pio XI, é incompatível com o ser católico ou ser revolucionário. E por isso, e acontece o quê? Eles anulam, perseguem, destroem a reputação. É isso que eles fazem. Bom, meus amados irmãos, está acabando aqui o nosso tempo. A live no Instagram é 1 hora exata, porque eles colocam aqui
E já temos aqui, falta 15 segundos. Mas quero desejar a vocês todos uma semana muito abençoada. Quem não estiver comungando, veja, o Evangelho está sendo sobre São João capítulo 6, pão da vida descido do céu. Se confessem e comunguem. E procurem estar sempre na graça. Que Deus abençoe a todos.